Hello, everybody. How are you? I'm fine, and I hope everybody fine. Então, como vocês estão? Eu estou bem, eu espero realmente que todos estejam bem, ok? Nossa aula de hoje, ela é junto em concomitante, né, com a aula do Centro de Mídias, porém, eu acrescentei algumas coisinhas para facilitar para vocês, eu acho que fica melhor para o entendimento, tá? Eu vou falar um pouco, não posso demorar muito, porque eu já gravei um vídeo, ficou muito longo, eu tive que gravar esse outro, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu coloquei para vocês são expressões em inglês, certo? Para vocês argumentarem em uma discussão ou num texto, tá? Então, são expressões que ajudam você a concordar, discordar ou validar o seu texto, tá bom? Então, estão aqui, olha, eu vou ler com vocês, coloquei várias, porque eu acho muito importante vocês saberem, para vocês poderem usar, tá? Então, vamos lá. A primeira, I agree, eu concordo, ou I disagree, eu não concordo. I believe in freedom of speech, eu acredito na liberdade de expressão. I do later, ou então me too, eu também, tá? I don't think, eu não acho. Neither do I, ou então me neither, nem eu, tá? That's for sure, com certeza. No doubt about it, sem sombra de dúvidas. I am the same opinion, eu sou da mesma opinião. I can't share this view, eu não posso compartilhar desse ponto de vista. Not necessary, não necessariamente. I think so, eu acho que sim. Ou então, I don't think so, eu acho que não. Definitely, com certeza. Certainly, certamente. Absolutely, absolutamente. I don't see it that way. Eu não vejo desta forma. I agree 100, ou então 100%. Eu concordo 100%. Completely, completamente. I understand, but, então eu até entendo, mas, aí você vai continuar a sua argumentação. That's an interesting way to look at it. Então, é um jeito interessante de ver isso, tá? Have my own thoughts about it. Então, eu tenho outro pensamento sobre isso, a respeito disso. Don't you agree? Você não concorda? In my opinion, na minha opinião, with all due respect, com todo o respeito, daí vocês vão continuando a argumentação, né? Olha, quando você vai escrever uma frase que está baseada num texto ou em outra coisa, vocês podem colocar according to. Então, de acordo com. Então, por exemplo, está no texto, according to test, de acordo com o texto. According to science, de acordo com os cientistas. According to president, de acordo com o presidente. Então, vocês vão colocar a pessoa que vocês vão citar nesse argumento, according to, de acordo com, né? I want to add that. Eu poderia acrescentar que. Então, você inicia a frase com essa expressão, I want to add that, e aí coloca o que você deseja acrescentar, tá? Na aula do Centro de Mídias, que foi ao ar semana passada, eles fizeram uma revisão do que a gente já estudou lá no primeiro bimestre, inclusive em sala de aula, tá? Vocês vão se lembrar. Então, aqui tem a bandeira, né? The flag represents UN, a United Nations. Então, é a bandeira representando as Nações Unidas. Vocês se lembram que nós fizemos uma avaliação, né? Vimos todos os símbolos que contém nessa bandeira. Então, ela é uma bandeira que traz o mundo, né? Ali o círculo, entre ele o mundo dentro de algumas ramos, que representa que quer levar a paz, né, para todo o mundo, dentro o desenho dos países que representam as Nações Unidas, tá? Que participam das Nações Unidas. Não são todos, vocês viram. Alguns poucos não participam. Aí tem o texto, que é sobre esse texto, as perguntas que eu coloquei na atividade, tá bom? Então, eu vou ler com vocês. Lembrem-se que para ler um texto em inglês, o que eu preciso fazer primeiro? Buscar as palavras cognatas, ou seja, as palavras que são parecidas em português e em inglês e têm o mesmo significado, ok?
Então, primeiro a gente busca as palavras cognatas, depois as palavras que vocês conhecem em inglês, que vocês conhecem a tradução, o significado, e por último, as que faltarem, a gente tenta encaixar no texto de acordo com o assunto do texto. Então, se nós estamos falando sobre as Nações Unidas, a gente não pode falar de pescaria, não vai ter nenhuma palavra sobre, sei lá, pescaria no texto, né? Vai ter palavras relacionadas a isso. Então, vocês tentam acomodar, incluir essas palavras que vão faltar. Então, vamos lá. The United Nations Peace and Security, Sustainable Development, Human Rights, Humanitarian Assistance. Então, as Nações Unidas, Paz e Segurança, Desenvolvimento Sustentável, Direitos Humanos e Assistência Humanitária. É basicamente isso que ela faz, tá? Então, vamos lá. Que palavras podemos ver que são parecidas aqui? Ó? Provides, prover, assistência, milhões, né? Então, ó, prover ou dar, né, comida, food and assistance to 91.4 million people in 83 countries. Então, prover alimentos, comidas e assistência para 91.400 milhões de pessoas em 83 países. Olha lá, supplies, vacinas, né? O que mais? Million, lives, são vidas, né? Viver, né? Live, né? Live ali no caso. Então, vamos lá. Prover suprimento de vacina para 45% de crianças no mundo todo, salvando 3 milhões de vidas por ano. Então, supply vaccines to 45% of the world's children help save 3 million lives a year. Vamos para a terceira aqui. Assists, né? Parecido, protects, proteger. O que mais? Milhão. Famine, faminto, fome. Vamos ver. Perseguição. Então, vamos lá. Assists and protects 400 million people fleeing war, famine and persecution. Então, dá assistência e proteção para o quê? 71 milhões e 400 pessoas que fogem da guerra, da fome e da perseguição. Vamos ver que palavra vocês conhecem aqui. Nations, nações. Global temperatura global. O que mais? Aqui 2 graus, que é a mesma coisa que 3,6 Fahrenheit. Então, works with 196 nations to keep the global temperature rise well below o quê? Seria ali 3,6 Fahrenheit, né? No caso que eles medem em Fahrenheit. Então, trabalha com 196 nações para o quê? Para manter a temperatura da Terra, o quê? Sempre mais abaixo de 2 graus Celsius, tá? Ou 3,6 Fahrenheit, para que não aumente, porque a cada ano a temperatura está aumentando, né? Então, ela tenta fazer com que diminua essa temperatura. Próximo. They keep peace with 482 peacekeepers in 14 operações around the world. Então, vamos lá. Ela mantém a paz com o quê? 102.482 pacificadores em o quê? 14 operações ao redor do mundo. Takes the global water crisis affecting over 2,100 billion people worldwide. Então, o quê? Cuida, ali, que palavras que podemos ver? Crisis, affecting, crise, que afeta 2 bilhões de pessoas no mundo todo. Então, ela cuida, né, da crise global, da falta de água, que afeta o quê? Por volta de 2 milhões e 100 pessoas no mundo todo, tá? Que palavras conhecemos aqui, ó? Protects, protege, né? Promotes, promovem. Human, humano. Human rights, globalmente, ou global, a gente vai ver. And through, 80, aqui 80, treaties, declarations, declarações. Então, ó,
protege e promove os direitos humanos globais ou globalmente, né? Através do quê? De 80 tratados e declarações. Aqui, coordena, né? Quantos? 21,900 milhões. Appeal of the humanitário needs of 131 700 million people. Então, o quê? Ela coordena 21,900 bilhões de recursos, tá? Para as pessoas que precisam por volta de o quê? 131,700 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária, tá? Usa. Diplomacia. To prevenir. Para prevenir o quê? Conflitos. Assist some 50 countries a year with their elections. Eleições. Então, vamos lá. Usa a diplomacia para prevenir conflitos e ajudar por volta de 50 países ao ano durante suas eleições, tá? Com suas eleições. E a última aqui, ó, help over 2 milhões, né? Women, mulheres, a month, overcome pregnancy and childbirth complications. Então, ajudam mulheres, né? Por volta de 2 milhões de mulheres por mês, o quê? Prevenir gravidez com a sua gravidez ou até mesmo com partos complicados, tá? Ou complicações no parto. Então, a Nações Unidas tem todas essas atividades aqui. Então, vamos para as perguntas. Vamos lá. 1. How many people does it provide food and assistance to? Quantas pessoas precisam de comida e assistência das Nações Unidas? Está lá no primeiro parágrafo do textinho, tá? 2. Could you tell me more, United Nations? What else does it does? Então, conte-me mais um pouco sobre as Nações Unidas e o que mais ela faz. Então, vocês vão responder, podem usar aquelas expressões, tá, que eu coloquei, e pegar as palavras do texto. Então, por exemplo, vocês podem colocar na 1. According to test, então, de acordo com o texto, aí vocês podem colocar quantas pessoas são ajudadas pelas Nações Unidas. Pode copiar lá do texto. Aí, na número 2, vocês também podem colocar according to test, de acordo com o texto, e colocar o que mais as Nações Unidas fazem. Vocês podem pegar do texto as frases, tá, em inglês, e colocar aqui, tá bom? Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp para perguntar. Façam no caderno só as respostas. Take a picture, tirem uma foto, me enviem essa foto, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, de novo, né? Qualquer dúvida, é só call me chamar, tá? Bye bye, have a good day. Tenha um bom dia.